Jesus, ele quer abraçar a gente no meio da nossa bagunça, mano. Ele não está preocupado com o que você faz, ele está preocupado com quem você quer se tornar. E às vezes a gente chega para ele e fala: Deus, tá tão confuso, cara, eu tô com tanto problema, eu quero curtir, a minha mente quer fazer algumas coisas, eu fiz um gabinete essa semana, eu fiz um atendimento essa semana, e o cara tá falando: mano, por um lado eu tô apaixonado por Jesus, mas por outro, às vezes eu sinto vontade de voltar a me drogar, às vezes eu quero fazer algumas coisas que eu fazia antes. Eu falei: mano, isso é normal, mas entenda, Jesus te abraça no meio da tua bagunça. Não deixa o inferno te condenar, porque, como eu já falei aqui outras vezes, cara, o diabo, ele sabe o teu nome, mas ele continua insistindo em te chamar pelo teu pecado. Agora Jesus, ele sabe de todos os teus pecados, e ele continua te chamando pelo nome. Jesus está falando: ei, você não é o que você faz, cara. Eu não te amo pela tua performance, eu não te amo pelos teus resultados, eu te amo por quem você é. Você está comigo, cara? Diga amém. Outra loucura que Jesus quebrou, mano, Jesus irresistível. Até aquele momento em que Jesus chega, os sacerdotes não tocavam em nada que era impuro. Porque a religião acreditava que quando você toca em algo que é impuro, você se torna impuro também. Jesus inverte essa dinâmica. Jesus apresenta uma nova dinâmica, e a dinâmica da graça é: eu, quando toco em algo, não me torno o que eu me toquei, mas o que eu toquei se torna o que eu sou. Vem comigo, né? Em nome de Jesus. É por isso que não tem mais problema os ambientes que eu frequento. O que vai mudar os ambientes é o que eu carrego. Pastor, você vai numa boate? Eu vou amarradão, mano. Não vou socialmente, não é meu hobby, mas se você me chamar, eu vou. Pastor, eu quero te chamar para ir num show de hardcore, vamos embora? Não, porque eu não gosto do estilo musical, mas se fosse o outro, eu iria. Pastor, eu estou com um ticket aqui para a gente ir no show tal. Vamos, mano. Sabe por quê? Porque eu quero te mostrar que aquilo que eu carrego não se dobra diante dos ambientes que eu frequento. Não se dobra. Jesus era exatamente assim. E era isso que incomodava. Era isso que incomodava. Como assim? Jesus está chamando Zaqueu e quer comer na casa dele? Eu imagino a mente de Jesus falando assim: cara, eu vou morrer por ele. Por que eu não posso jantar com ele? Já parou para pensar nisso? Aí tem uma mulher lá adúltera, a religião quer apedrejar. Aí Jesus se aproxima e faz uma pergunta: aqui, vocês podem apedrejar, não tem problema nenhum. Aí todo mundo: sério? Eu só vou pedir uma coisa: começa a lançar a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Aí a Bíblia diz que daqui a pouco a mulher se levanta, ele fala: ei, mulher, onde é que estão seus acusadores? Todos foram embora. Entende isso? Os religiosos de longe perguntando: como ele é capaz de se aproximar dessa mulher? Eu imagino a mente de Cristo falando: eu vou morrer por ela daqui a alguns dias. Como eu não posso perdoá-la agora? Se o meu propósito é justamente trazer redenção. Entende isso em nome de Jesus, cara. A religião tenta o tempo inteiro fazer com que a gente se mova de uma forma completamente contrária ao que o Evangelho propõe. A religião, entenda isso, quando eu falo religião, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente está no meio de uma religião. Religião não tem nada de errado, religião significa religar, aqueles que conectam a criação com Deus. Mas quando eu falo religião, entenda a religiosidade, pessoas que se prendem só a usos e costumes religiosos. Cara, ela se prendeu a tantas coisas que acabou perdendo o propósito pelo qual ela foi gerada. Irmão, presta atenção, se a gente não tiver um desejo ardente de fazer com que cada culto desse aqui seja incendiário, se a gente não tiver um desejo ardente de fazer com que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus se convertam toda sexta-feira, a gente perdeu o propósito de ser. A gente fecha as portas e vamos sair na sexta, mano. Vamos lá para o City Walk, vamos para o Disney Spring. Porque por que eu estou aqui na sexta? Por que me consome passar o dia inteiro preparando uma mensagem? Por que me constrange quando a gente tenta fazer algo especial e percebe que isso não se conectou com você como a gente desejava que se conectava? Porque eu sei que todas as vezes que eu prego para alguém que está aí no meio da multidão, pode ser a última vez que ele vai se permitir ouvir falar de Jesus. Pode ser a última vez que ele vai se permitir ouvir falar de Jesus. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que se deu a última chance, e eu sei disso porque inúmeras pessoas que se converteram já vieram falar comigo depois: pastor, eu nunca tive uma experiência com Jesus, e eu falei com ele: Deus, se você existe mesmo, é a última vez que eu entro numa igreja, fala comigo hoje ou eu desisto. Eu sei que no meio da multidão pode ter alguém confuso com quem Jesus realmente é. Eu sei que no meio da galera que está aqui, você que está me ouvindo, ou você que está ouvindo essa mensagem daqui a meses, cara, você está ouvindo e talvez possa parecer que não é com você. É com você que eu estou falando, presta atenção nisso, cara. Não tem a ver com o que as suas mãos fazem, tem a ver com o que o seu pai fala a teu respeito.
Não deixa a religião roubar isso de você, cara. Aí tem pessoas que falam, pastor, se a gente for pregar da graça nessa perspectiva, a nossa geração vai pecar mais. Não vai, mano. Porque quando a gente entende quem de fato a gente é e o peso que a redenção de Jesus tem, eu não peco mais porque eu me constranjo em fazer o que eu fazia antes. Por quê? Porque eu não sou mais quem eu era antes. O André de 13 anos atrás ficou no passado, e a cada dia eu me distancio mais dele, me aproximo mais de Jesus. É por isso que o desafio da nossa jornada de fé é cada dia se parecer mais com Cristo e a gente deixar de parecer com quem a gente se tornou.